subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Tome assento. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Aqui nós temos o Logos. Nós temos a pessoa teantrópica, o Deus que se fez carne, assentado entre os homens. Emanuel, Deus conosco. Vendo Deus as multidões, subiu ao monte e se assentou. Toda vez que você encontrar a palavra Jesus, você pode pensar na palavra Deus. Deus se assentou entre nós para nos ensinar. Havendo Deus outrora, Hebreus 1:1, nos falado de muitas formas e de muitas maneiras, inclusive aos pais pelos profetas, hoje ele nos fala pelo seu Filho. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. João 1:1. No princípio era o Verbo, era Jesus, era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e andou entre nós. E aqui nós temos então ele assentado e ensinando sobre felicidade. A pergunta que eu quero propor é constrangedora. Por isso não responda. Responda para si mesmo. Você é uma pessoa feliz? Você está lutando para ser uma pessoa feliz? O que é felicidade? Qual é o sentido da vida? Para que você existe? Não era para ser assim? Por que é assim? Quando você olha no espelho, era isso que você pensava? Era isso que você queria? O que é felicidade? O termo usado por Jesus na bem-aventurança, no Sermão do Monte, ele significa muito mais do que um estado emocional, representado pela palavra feliz. Ele inclui muito mais do que um bem-estar físico. Ele inclui muito mais do que estabilidade financeira. Ele inclui muito mais do que a tranquilidade de ter um emprego e uma casa própria. E ser casado e ter filhos. Muito mais. É bem maior do que ter saúde, não estar enfermo. O que é felicidade, então? É um estado de espírito. Jesus, ele está tratando de uma felicidade maiúscula, uma felicidade profunda, uma felicidade que vai além do aqui, do hoje, do agora, uma felicidade que ele chama de vida abundante, que converge para a vida eterna.
É uma paz na alma. Você tem essa paz na alma? É um estado de espírito elevado que é quando Deus encontra com aquele abismo infinito que existe dentro de você e preenche esse vazio com o seu Espírito Santo. Existe um vazio dentro do homem do tamanho de Deus e só Deus pode preencher este vazio. Em resumo, o bem-aventurado, o feliz, é aquele que desfruta da comunhão com Deus em seu espírito. E pelo Espírito Santo, ele é uma nova criatura. Então, o infeliz é transformado em feliz. O desgraçado é transformado em uma pessoa cheia de graça. Não é só a Ave Maria que é cheia de graça, não. Bem-aventurada, né? És tu. Bem-aventurado é você, por Deus te dar esta oportunidade de estar aqui, ouvindo o Evangelho. É um bem-estar. Às vezes você não sabe descrever o que você sente. Hoje nós temos alguns termos: depressão, ansiedade. Mas quando você vai ao clínico geral e ele te pergunta o que você está sentindo, você diz um mal-estar. E aí o clínico geral vai ter que fazer uma série de perguntas para você. E quando você responde e ele não encontra uma causa, ele fala que é emocional. Mas nunca ele vai falar com você que é espiritual. Nunca. Até é antiético da parte do médico fazer isso. Talvez você sofra de infelicidade espiritual. Já parou para pensar? Você é uma pessoa que tem tudo e não tem nada. Você é uma pessoa que ganhou o mundo inteiro e está perdendo a sua alma. Você é uma pessoa bonita, mas é feia por dentro. Os outros te olham e falam assim: eu queria ser igualzinho ele, ela. Mas eles não sabem o que você passa quando você está sozinho. Você muda tanto o lado de fora, sabe por quê? Porque você queria mudar o lado de dentro e não consegue. E Jesus, ele vem tocar nessa felicidade para você. Uma felicidade que você não vai encontrar no dinheiro, no sexo, no casamento, no entretenimento. Eu tenho aqui um senhor de quase 90 anos de idade, rabugento, mal-humorado, no capítulo 2 de Eclesiastes. É o livro mais mal-humorado da Bíblia. Eu conheço um autor que colocou na capa do seu comentário de Eclesiastes um limão cortado no meio. O livro mais mal-humorado da Bíblia. E por que Salomão velho agora está mal-humorado? Porque ele percebeu que desperdiçou a sua vida.
Primeiro conselho: não desperdice mais a sua vida com religião. Não desperdice mais sua vida. E Salomão, este velho rabugento aqui, ele me manda falar com você para você lembrar disso na sua mocidade, na sua juventude, antes que você fique velho como ele e não tenha prazer nas suas lembranças. Eu conheço pessoas que, quando olham para trás, brota no seu rosto um sorriso, as lembranças. E existem pessoas que, quando olham para trás, lágrimas vão brotando dos seus olhos de arrependimento das coisas que fez e das coisas que deixou de fazer. E qual foi a principal coisa que Salomão deixou de fazer? Ele deixou de buscar a Deus para viver a vida. Disse comigo, vamos. Eu penso num jovem, né? O mais poderoso do mundo, o mais rico do mundo, com 1000 mulheres, olhando no espelho pela manhã e falando com ele mesmo, vamos? E o espelho disse, vamos. Eu te provarei com a alegria, pois a felicidade, mas também, ele disse, isso tudo era vaidade. Do riso disse, é loucura. Da alegria eu disse, para que serve? Resolvi no meu coração beber vinho. Aí depois ele fala, empreendi grandes obras, versículo 4, plantei vinhas, fiz jardins, pomares, açudes, comprei pessoas, olha só, versículo 7, comprei pessoas, servos, empregados, também tive muitos bois, Salomão era o rei do gado, tive muitas ovelhas, mais do que todos os homens que viveram antes de mim. Amontoei para mim também prata, ouro, tesouros de reis. Eu tive cantores, eu tive cantoras, eu tive quarteto, sexteto, óperas. Tudo quanto desejou os meus olhos eu não neguei. O olho de Salomão era tipo um filho, e Salomão era tipo um pai próspero. O olho pedia, o pai comprava. O olho pedia, o pai comprava. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também todo este trabalho como fadiga. Eu estava correndo atrás do vento, e nenhum proveito havia nisso tudo. Essa reflexão russa de Salomão, apesar de ser uma desonestidade teológica, porque você não pode olhar para Salomão pensando na Rússia, você tem que olhar para Salomão pensando em Jerusalém, em sua época. Você não pode perguntar o que o salmista pensa sobre alma aos olhos de Platão, não. Mas eu quero dizer que a teologia alemã, russa, é muito pessimista por causa do frio, por causa da condição climática. Isso influencia na poesia. Pega a poesia de um brasileiro saudável em Copacabana. Vai falar, olha que coisa mais linda. Agora pega a poesia de um russo em 1940, na guerra. Viver é triste,
Sonhar para quê? Viver é sofrer. Muito do ambiente. Mas Salomão não. Salomão, ele era o homem mais sábio do mundo. E olha que livro que o homem mais sábio do mundo te dá, um livro para te deprimir. Para falar que tudo não faz sentido, que tudo... Sabe por quê? Porque ele disse que não via nada novo debaixo do céu. E no último capítulo ele conclui dizendo, isso é o que faz os historiadores, os teólogos acreditarem que ele foi salvo. Quando ele fala que a única coisa que não é correr atrás do vento é servir a Deus. Só que Salomão exagerou. Eu não estou dizendo que o livro não é inspirado, não estou dizendo que o livro está errado. Eu estou dizendo que o Novo Testamento é o cumprimento da revelação. Então a revelação estava progressiva. Isso é um homem que não viu nada novo debaixo do céu. É claro, ele não viu Deus encarnado. Se esse homem tivesse visto Jesus, ele não falaria essas coisas. Se esse homem tivesse conhecido Jesus e andado com ele por 3 anos, ele não falaria essas coisas. Ele falou essas coisas porque ele viu numa perspectiva de um Deus que está ali e além. Ele não vivia na perspectiva de um Deus presente. Apesar de que Deus havia se revelado a ele em sonho. E esse homem pensava que felicidade está no dinheiro, está na fama, está na sabedoria. É o que você pensa, é o que eu penso. Que não tem como ser feliz sem dinheiro. O dinheiro não traz felicidade, mas compra. Eu estou falando com você que tudo na vida é um abismo sem fim. É isso que Salomão quer falar. Como assim um abismo sem fim? Por exemplo, aquela blusa. Lembra dela que você viu? Aquela calça, aquele carro, aquela bolsa, aquele guarda-roupa e aquele sofá. Nem estão mais na sua casa, nem te cabe. E sabe onde é que parou aquela blusa? Na vassoura. Na falta de um pano de chão, você pegou aquela blusa que um dia você admirou tanto e gastou o seu dinheiro sofrido do trabalho com ela. Agora aquela blusa está no chão. Aquele guarda-roupa, ninguém nem sabe, ele desmontou e montou tantas vezes, você nem sabe na casa de quem está. Porque tudo na vida é assim, bonita, vai ficar velha. Vai ficar velha. Vai chegar uma hora que você vai andar na rua e nenhum homem vai te olhar mais. Acabou. Vai ter filho. Então não pense que a felicidade está no fato de que as pessoas acham você uma pessoa bonita. Beleza física. Dinheiro, fama, nada disso. Então, Jesus fala, as pessoas felizes não são as pessoas que têm alguma coisa, são as pessoas que são alguma coisa. Feliz é o nascido de novo. Feliz é o que tem o Espírito Santo. Feliz é o que serve ao Senhor. Feliz é o que não anda na roda do escarnecedor. Feliz é aquele que conhece Jesus. Feliz é aquele que vem à igreja no domingo. Infeliz é aquele que está em casa agora, ou aquele que está em algum lugar agora, porque ele não sabe para onde ir e nem o que fazer. Para os que estão lá fora, você é uma pessoa que está desperdiçando a sua vida vindo aqui. Para o escritor do Novo Testamento, seja Paulo, seja Pedro, você está desfrutando do melhor momento da sua vida agora. Você está vivendo no máximo da sua capacidade de viver agora. Apesar de aos olhos humanos ser um local na Fonseca Hermes, onde alguém está falando sobre alguma coisa, enquanto você poderia estar desfrutando de alguma coisa em outro lugar, essa compreensão deles vai convergir
para choro e ranger de dentes no mais profundo do lago de fogo do inferno, depois da morte. Mas você, que não come aquilo, não fuma aquilo, não cheira aquilo, não faz aquilo antes da hora, você está negando por amor. Você está guardando a sua pureza por amor. E Ele está te recompensando por isso. Rapidamente. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Versículo 2. Porque é deles o reino dos céus. O humilde de espírito é aquele que reconhece que ele é pequeno diante da grandiosidade de Deus. Quem você é? Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que tu o visites? Eles são aqueles que conhecem a sua deficiência e sabem que dependem de Deus para tudo. É o irmão graças a Deus. Tudo ele dá graça. Quando ele acorda, ele diz: graças a Deus por mais um dia, graças a Deus pelo pão, graças a Deus pela saúde do meu filho. Olha só, senhor Marcos, o senhor lembra o que o senhor passou? E o senhor está com seu filho hoje, não é verdade? Naquele momento em que eu conversei com você há tantos anos atrás, era um bebê. E naquela hora você poderia não estar dando graças a Deus, porque você não entendia o que Deus queria da sua vida. Mas hoje você consegue olhar e ver e dar graças a Deus por tudo o que aconteceu. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até uma aflição no momento em que você não conhece. Você sofreu, assumiu responsabilidades que você não conseguiria assumir sozinho, mas você tem vencido. Graças a você? Graças a você? Não, graças a Deus. Isso vai acontecer com você, Natanael. Com a nossa comunidade, com a nossa igreja. A trancos e barrancos hoje sofremos, mas amanhã daremos graças a Deus. Você acredita que é possível dar graças a Deus por tudo aquilo que aconteceu, seu Samuel? Hoje é bem azedo e amargo, é boldo mastigado sem água, engolido no pó. Mas, quando o senhor olhar e ver, o senhor vai dar graças a Deus. Esses são aqueles que reconhecem que dependem de Deus para tudo, para a vida, para trabalho. Mesmo você não lendo, não estudando, não orando, não contribuindo, não ofertando, não dizimando, não fazendo, não indo, Deus mesmo assim não te abandonou, hein? Ele poderia ter te abandonado, mas Ele não te abandonou. Por quê? Porque ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Agora, Deus odeia o soberbo, o orgulhoso, o prepotente, o autossuficiente. A pessoa que não é humilde de espírito, ela nem ora. Ela nem olha para o céu. Agora, existe a possibilidade desse tipo de pessoa herdar o reino de Deus? O orgulhoso, o autossuficiente? Não. O reino de Deus é dos humildes. Por quê? Porque Jesus nasceu numa manjedoura. Porque Jesus viveu uma vida pobre. Porque Jesus, o próprio Deus, ajoelhou no chão e lavou os pés dos seus discípulos. Como pode um pastor, um bispo, um líder, um padre deixar o orgulho habitar em seu coração? Em segundo lugar, bem-aventurados os que choram. Eles choram por causa do seu pecado. Você ainda chora por causa do seu pecado ou só quando você está na igreja? Você ainda chora ainda? Depois que você peca, você sente mal-estar espiritual? Bem-aventurados os que choram por causa deles mesmos e por causa do estado em que está a humanidade. Você já olhou para o estado em que está o nosso mundo, a nossa cidade, a nossa família?
Irmãos, é lamentável. O nosso mundo na verdade, o nosso mundo não é incrédulo. O nosso mundo, ele não vê importância em servir a Deus. Pior coisa não é quando a pessoa não acredita em você. É quando ela acredita em você, mas te despreza. Desprezado pelo pai e pela mãe. Às vezes tem um pai e a mãe que gosta mais de um filho do que de outro e se despreza. Imagina o desprezo de Deus. A humanidade desprezando o seu Criador. Deus envia o seu Filho ao mundo e a pessoa, o mundo despreza isso. Esse choro não é o choro emocional, é o choro de Pedro quando Jesus olhou nos seus olhos. É o choro do rei Ezequias quando Isaías falou com ele: olha, Deus já te deu oportunidades demais, põe a sua casa em ordem porque morrerás. E ele chora e fala: Senhor, lembra do tempo em que eu te servi com fidelidade, e Deus, como é misericordioso, trava o profeta na porta que vem com palavras de perdão. Bem-aventurados os mansos. Mansidão é um resultado do novo nascimento também. Mansidão de espírito é a beleza da santidade. Mansidão é o resultado de uma vida de oração. Mansidão é um fruto do Espírito Santo. Muitas vezes a nossa alma está como uma lagoa tranquila, em paz. Você tem desfrutado desta paz ou você é uma pessoa ansiosa? Que tem bruxismo, é assim que fala mesmo? Bruxismo é à noite quando você range os dentes. Você é ansioso? Você não consegue parar? Você queria ser tranquilo, assim, como um lago tranquilo, assim? Ou a sua alma é uma pororoca? Sabe o que é uma pororoca, né? É o encontro dos rios, aquela agitação. Mansidão é o resultado do novo nascimento. Só de chegarmos perto de pessoas agitadas já gera uma intranquilidade na nossa alma. Se as pessoas do nosso mundo fossem mansas, não haveriam homicídios, não haveriam guerras. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Sabe o que é isso? É uma pessoa que deseja viver com integridade. É uma pessoa que faz questão de devolver o celular. Achou, devolve. Não é seu? É uma pessoa que faz questão de ser fiel à sua esposa. Independente de qualquer coisa. É uma pessoa que tem fome de viver uma vida santa. Por quê? Para ser salvo? Não. Não. Eu desejo a santidade porque isso agrada a Deus. Eu me lembro do meu amor pela Natália. Por quê? Porque quando eu conheci a Natália, eu queria fazer de tudo para ela se apaixonar por mim. Porque eu tinha medo de perder. A primeira coisa é essa, né? Você começa a gostar tanto da pessoa que você fala: nossa Deus, se ela terminar comigo eu vou morrer. Na época. Aí eu fazia de tudo para agradar. Tudo. Você acha que eu ficava nervoso? Você também era assim, é? Ou ainda é? Tem que ser. Fazia de tudo para agradar, seu Samuel. Eu vou usar um exemplo aqui que o senhor não vai aguentar, não. O senhor pode ficar com o rosto mais sério do mundo que o senhor vai rir nisso aqui. Fila é uma das coisas que eu mais odeio no mundo. Fila. Quando eu chego num lugar para pagar, que eu vejo uma fila, eu não pago. Eu prefiro multa do que fila. Prefiro os R$2 a mais. Odeio fila, fila de banco. Aí a Natália, toda arrumadinha na época, devia ter uns 17, 18 anos, e eu extremamente apaixonado, mas não deixando revelar, porque, né? Se eu revelasse aquilo tudo, talvez eu assustasse ela, né? Eu já queria falar para casar com ela, com 9 dias de... E ela falou comigo assim: me encontra no banco que eu tenho que pagar uma conta.
Eu entrei no banco quando eu vi a Natália na fila, e não importa, podia ter anos de fila. Só de eu ficar perto dela, olhando para ela, conversando com ela, não é banco, fila, pessoa para passar na frente. Hoje eu confesso que eu amo a Natália, mas fila? Amor, enquanto você fica na fila, eu vou comprar meu jornal. Que tristeza! Por que eu vivo uma vida santa? Porque eu amo a Deus, eu não quero entristecer o Espírito Santo. Não é porque eu tenho medo de Deus me alejar, Deus me colocar um câncer, Deus me deixar um leproso, não. É porque eu amo a Deus, eu não quero entristecer o Espírito Santo. Bem-aventurados os misericordiosos. Ah, gente, esse texto, eu ainda vejo gente escrever 40 páginas nesse ponto. Misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você não entende isso, esse texto dispensa comentários. Eu deixo ele mesmo ficar. Simples, aquele que não perdoa não será perdoado, porque você já viu quem você é? Já viu quem você é? Você sabe o que você é? Ou você acha que você é coisa boa? Se Deus perdoou você, quem é você para não perdoar outra pessoa? A não ser que você acha que o outro é pior que você. E se você acha que o outro é pior que você, é um sinal de que você acha que você é melhor que alguém. E se você acha que você é melhor que alguém, você não é humilde de espírito. Tum. Ah, o nosso ego morrendo, hein? Como é que você pode não perdoar? Quem não perdoa, guarda mágoa no coração. E bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Salomão falou sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem subirá ao monte do Senhor? Os limpos de mão, que praticam boas obras, e os puros de coração. Guardar os nossos pensamentos, guardar os nossos sentimentos e as nossas vontades de acordo com a palavra de Deus. Verão a Deus não significa que você vai ficando tão puro que você vai ter uma visão beatífica, uma contemplação visível. Não. Certo pastor chamado Kenneth Hagin, ele disse que viu Jesus fazendo a barba. Estava fazendo a barba. Acho que era ele mesmo. Aí viu Jesus, continuou fazendo a barba, conversou com Jesus. Aí o John MacArthur falou assim, eu não acredito, né, não. Você viu Jesus, continuou fazendo a barba? Não, todos os que viram Jesus caíram como morto, caíram aos seus pés, né? Você continuou fazendo a barba? Essas falsas visões de Jesus é o que a religião, a religiosidade produz. Uma falsa visão de Jesus para você. Um Jesus que te condena, um Jesus que exige que você corte o seu cabelo, que você coloque uma saia, que você fique feia. Deus se agrada das mulheres bem feias. Não parece isso? A mulher só. Agora o homem não, o homem pode ficar à vontade, né? Mas a mulher não pode fazer isso. Um Jesus que quer que você não veja jogo de futebol, quer que você não vá à praia, não é isso. Pureza de coração não é legalismo. Pureza de coração é você olhar para uma menina do sexo oposto e imaginar sua filha, e não um objeto sexual. Pureza de coração é você receber o dinheiro do dízimo e da oferta na igreja e saber que aquilo ali é para o crescimento e desenvolvimento da obra de Deus. Pureza de coração também não é ser completamente ingênuo, a ponto de qualquer um pegar você e fazer de você o que quiser. Sede prudentes como as serpentes, mas simples como a pomba. Quando o nosso coração está impuro por causa da prática de pecados, nós não sentimos a presença de Deus. Então, existe como uma pessoa ser feliz sem sentir a presença de Deus? Imagine só, você viver a vida inteira sem ter a alegria no coração da presença de Deus. É melhor morrer.
para terminar, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os que são perseguidos. Aqueles que são vilipendiados. Bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos. É difícil sentir alegria quando alguém fala mal de você. Mas você é um pacificador? Primeiro, por que Jesus foi crucificado? Porque o caráter dele condenava o caráter dos outros. A vida dele condenava a vida dos outros. O comportamento dele condenava o comportamento do outro. Ele era humilde, aí o soberbo se ofendia. Ele era limpo de coração, aí o malicioso se ofendia. Então, muitas vezes, nós ofendemos o mundo simplesmente pelo fato de existirmos no mundo. Então, a igreja, só o fato dela existir no mundo, ela já é perseguida. E ele fala, fiquem alegres quando vos perseguirem, porque isso é um sinal de que vocês estão manifestando realmente o caráter de Cristo. E eu vou falar uma coisa para vocês que vocês não vão gostar de ouvir. Se você entregar a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai permitir que você experimente todo o Evangelho para que você possa ser um exemplo. Olha só, o apóstolo fala, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então você não vê mais o Eleomar, você vê Cristo através desta pessoa. Então, cristão, o que você é? Um cristão. Aí, Deus vai permitir que você experimente tudo que Cristo experimentou, pobreza. Vai ter um período na sua vida que você vai experimentar dificuldade financeira, decepção, vai experimentar decepção. Por quê? Porque você é filho de Deus. Jesus experimentou decepção, você vai experimentar decepção. Angústia profunda, como no Getsemane, você vai experimentar traição, perseguição religiosa. Esse é certo. Você pode não experimentar nada, mas perseguição religiosa. O simples fato de você entrar na igreja é uma assinatura de que alguma coisa você vai sofrer na igreja. Pelo menos uma asfixiazinha religiosa você vai ter. Uma falta de ar espiritual você vai ter na igreja. Quando aquela pessoa olhar para você porque você colocou o seu brinco, quando fizerem a primeira fofoca contra você, ou quando todos te deixarem, te abandonarem. Aí sabe o que Jesus fala? Fique feliz com isso, porque isso comprova que você é. Isso comprova a autenticidade sua. Você tem aquele selo do Imetro celestial. Você não é pirata. Você não é um produto pirata. Você não é uma cópia vendida na feira, num plástico qualquer. Você tem capinha. Você é original. Sério. Você não é um contrabando. Agora, o problema é que nós temos aí uma pirataria no nosso meio. Falsos discípulos, falsos pastores, tudo falso. Aí você sofre perseguição, angústia. Fique feliz. Porque todos os crentes que viveram na terra passaram por isso. E você vai passar por isso, mas não vai durar para sempre. E eu termino dizendo: